Início agora do mês de abril e o estado de Santa Catarina determinou o fim do estado de calamidade pública por Covid-19. Após 2 anos e já um mês, de pandemia devido à questão da Covid-19, em Santa Catarina, o governador Carlos Moisés, ao lado do secretário de Estado da Saúde, André Mota, fizeram uma coletiva de imprensa para falar sobre os números, do que o Estado fez, números de internamentos, a questão também voltada ao emprego, já que por algum período empresas tiveram que fechar as suas portas e ali então houve aquele medo da questão do desemprego. O Estado já vem se recuperando disso, os números do CAGED desse início de 2022 já mostram uma rápida recuperação da economia catarinense. A gente vai acompanhar parte desta coletiva que durou aí mais de 40 minutos, falando sobre o fim do estado de calamidade pública por Covid em todo o estado de Santa Catarina. Mais investimentos, investimentos históricos, fossem acompanhados a política hospitalar catarinense, com previsão para este ano 654 milhões, mais até 2021, 312 milhões, 2020, 275 e em 2019, 190 milhões. Tu recordas uma média, André, anterior a esse período? Bom dia, governador. Bom dia a todos que nos acompanham. Sim, na verdade, até 2018, o Estado de Santa Catarina repassava em torno de 80 milhões ano para algumas unidades prestadoras de serviços sem obrigatoriedade de comprovação do serviço. Então, a partir da nossa entrada, da sua determinação, nós começamos a trazer uma métrica de necessidade de entregas. E aí os recursos vieram. Eu só quero fazer um comentário aqui, que além dos 275 somado aos 312 milhões repassado à rede prestadora, nós pagamos também leitos de UTI coronavírus. Nós distribuímos equipamentos e insumos, e esses investimentos, governador, passam de R$1 bilhão. Perfeitamente. Esse é um compromisso do Ministério, mas em função da necessidade de urgência que a pandemia impôs, nós assumimos o compromisso com as unidades hospitalares aqui e repassamos também, garantindo, dando segurança financeira para que um diretor de hospital pudesse dispor de um leito de UTI, contratar pessoal, remunerar as pessoas, tendo a certeza de que o Estado iria garantir. Isso fez parte também da estratégia e que foi excepcional. Esse dia é um dia importante, dia 18 de janeiro de 2021. O Júlio César Vasconcelos de Azevedo é um enfermeiro. Ele foi a primeira pessoa em Santa Catarina a receber a vacina. Então, essa era a imagem que nós esperávamos, e entendemos que, obviamente, por ser prioritário o público da saúde, mas também fazer isso de forma muito transparente, mostrando como... E a gente criou o vacinômetro, criamos um BI importante que mostrava mortes diárias, transmissibilidade, as nossas taxas, ocupação de leitos de UTI, através... Talvez por isso, e por conta disso também, um dos itens foi a transparência. A gente recebeu nota 10 pelo IPEA. A gente tinha uma comunicação e, na medida em que a gente diariamente dava dados aqui, nós fomos organizando o cenário e que passou a ser desnecessário nós vimos atualizar números aqui, porque os jornalistas, vocês pegavam isso na fonte, diretamente no sistema de informações lá no coronavírus.sc.gov.br. Nosso avanço na vacinação também, que é a única forma de enfrentar uma pandemia, sempre foi assim, por isso penso que não haveríamos de polemizar a questão da vacina. Todas as doenças virais transmissíveis entre as pessoas são enfrentadas com programas de vacinação e não foi diferente com a Covid-19 aqui em Santa Catarina. Penso que essa taxa de letalidade que nós atingimos, de 1,3, que é a menor taxa do Brasil, nos faz refletir por que nós tivemos nota 10. As ações de coragem, de enfrentamento dessa crise, nos trouxeram a esse número. É um número relevante, porque nós temos estados que a média, ali tem a média de 2,2, mas temos estados brasileiros que superam 3 na taxa de letalidade. A gente poderia dizer que, se nós tivéssemos uma taxa de letalidade semelhante a essa, poderia ter morrido 3 vezes mais pessoas aqui. Então, se perdemos 21 mil pessoas, poderíamos ter perdido 40, 60 mil pessoas em Santa Catarina, dependendo da taxa de letalidade. Ou seja, efetivamente, nós salvamos vida com um trabalho conjunto das secretarias municipais de saúde, da Secretaria Estadual, dos filantrópicos, dos hospitais privados,
de todos os atores do Ministério da Saúde e todos aqueles que se empenharam para enfrentar essa crise. Nós precisamos acelerar, de fato, a vacinação em todas as áreas que o Estado tem programa, que o Brasil tem programa de imunização, porque nós não podemos macular um programa importantíssimo, que é o programa de imunização do Brasil. Né? Como ele é feito, ele é exemplo para muitos países, e essa polêmica que se cria em torno dessa crise sanitária pode nos trazer retrocessos em outras áreas que nós já tínhamos superado, né? E que era uma situação pacífica, né? Vacinar filhos, vacinar crianças, e com essas vacinas nós tivemos resultados, extinguimos muitas doenças que eram corriqueiras e que, através do enfrentamento da imunização da nossa sociedade, da população, a gente conseguiu ter excelentes índices no Brasil. Então, nós temos que cuidar realmente, acelerar, para que a gente não perca a mão nessa condição. Estava lembrando ali da questão de março agora de 2022, né, nós decretamos a não obrigatoriedade das medidas sanitárias de cuidados, né, para o enfrentamento da Covid-19. Esse foi também um marco importante, 2 anos depois do início do enfrentamento da pandemia. E esse é um cenário que nos trouxe tranquilidade. Hoje a gente tem ainda os números, acompanha os números. Depois da nossa decisão, nós não tivemos agravamento do problema, nem da taxa de transmissibilidade. A situação continua contornada, o que nos dá segurança, obviamente, para continuar e estar no dia de hoje aqui dizendo que a situação de calamidade, o estado de calamidade em relação à Covid-19, ele se extingue no dia de hoje, e com ele se extingue o Centro de Operações em Emergência em Saúde, e com ele se extingue a situação de excepcionalidade com que a administração pública também contratava, com que as normas, né, que impunham restrições às atividades, elas naturalmente deixam de existir com o fim da emergência, né, ou da situação do estado de calamidade em saúde para a Covid-19. Então, essa foi uma data extremamente marcante. A população se vê hoje na condição de utilizar ou não as medidas de restrição, cada qual regrando adequadamente. Eu conversava hoje com algumas pessoas, tem ambientes em que, pelo perfil das pessoas que frequentam os ambientes, gestantes, enfim, vacinadas, mas que pedem para que se continue usando máscaras, né? Então, o álcool gel é um hábito que veio, que é importante, né, para que a gente tenha em buffets, para que a gente percebe como diminuiu a transmissão de doenças respiratórias, especialmente, né, a gripe, como sobrou na prateleira medicamentos das farmácias. Então, algumas rotinas que foram adotadas durante a pandemia devem permanecer naturalmente, como o hábito de comunicação, o home office, entre outras coisas. Mas o fato é que a obrigatoriedade, que era uma excepcionalidade, eu sempre dizia desde o começo aqui, que a regra é a liberdade do indivíduo, mas que naquele momento, mesmo sob críticas, enfim, era um momento que exigia que o Estado se impusesse para que a gente tivesse hoje o número que Santa Catarina tem, 1,3, a menor taxa de letalidade do Brasil, e nota 10, isso dita por organismos independentes. Eu acho que nós não temos que comemorar, porque nós tivemos perdas, não há o que comemorar, mas nós podemos dizer sim que nós enfrentamos uma guerra, que nós vencemos algumas batalhas e estamos saindo vitoriosos dessa guerra. Ali. O Estado hoje é campeão absoluto em geração de empregos e também em crescimento. Nós crescemos aí bem acima da média de Santa Catarina. Do Brasil. A Santa Catarina cresce acima da média. Nos 60 dias de 2022, nós estamos aí acima da média de crescimento, com 23 mil novos negócios, são 392 novos negócios por dia, 51 mil novos postos de trabalho, isso em 60 dias, mostrando que o Estado continua no mesmo ritmo, aquecendo ainda mais a sua economia. Então, teve setores da economia que, ao invés de perderem movimentação, tiveram aquecimento durante a pandemia. E, obviamente, que os setores mais combalidos foram aqueles que tratavam de reunião de público, do turismo, do transporte. Esses era impossível se manter, até porque as pessoas já não queriam mais frequentar esses ambientes de reunião de público, e aí a gente teve que estabelecer normas. Lembrando que a nossa indústria nunca parou, estabelecemos regramentos,
e mantivemos os empregos. Eu acho que isso que é o mais importante, pensando, né, em vidas, pensando em cuidado com as pessoas, sofrendo muitas vezes os embates, as críticas pelas decisões tomadas, mas também cuidando de empregos, cuidando dos catarinenses. Sem a vida, não há como pensar em desenvolvimento econômico. Então, nós tínhamos que ter o equilíbrio entre as duas coisas e creio que a gente conseguiu.